Fala pessoal, meu nome é Paulo Victor, sou membro do Centro Acadêmico da Ciência da Religião, da UFJF, e hoje estaremos em mais um episódio do Ciência da Religião Responde. Episódio número 2, que contará com a participação do Frederico Pipe, professor da Universidade Federal do Juiz de Fora, do Departamento de Ciência da Religião, que falará sobre religião e necropolítica. Assistam conosco. E aí pessoal, tudo bem? Como vamos aí nessa quarentena? Essa coisa da pandemia mudou bastante, né, as nossas vidas, né? Planos que a gente teve que refazer, deixar de lado. A gente adquiriu costumes novos, deixou outros para trás. Teve que suspender, deixar de fazer coisas que a gente gostava. Muitos de vocês sabem que eu gosto de correr, de andar de bike, e por enquanto só dentro de casa. E pelo visto isso é uma situação, uma condição que ainda vai se estender por algum tempo. Quando eu gravo esse vídeo, nessa semana o Brasil atingiu uma marca preocupante, que é aquela marca de 1.000 mortos, ou mais de 1.000 mortos em 24 horas. O Brasil agora já é o segundo país em números de casos infectados. Enfim, a gente realmente, como de alguma maneira, algumas previsões já apontavam isso e elas têm se concretizado, infelizmente. Com o encaminhamento dessa doença, né, com o passar do tempo, a gente vai vendo que ela também não é uma questão só de saúde pública. Ou seja, ela envolve também uma dimensão política muito forte. E quando eu falo política aqui, eu não estou pensando em política partidária, eu não estou falando de partido A, partido B, não é nesse sentido. Eu falo aqui de política no sentido amplo do termo. Tá? Então, assim, quando a gente ouve declarações de líderes ou de empresários que colocam como se tivéssemos que fazer uma opção entre CNPJs e CPFs, entre vida e economia, ou que tentam minimizar o impacto dessa doença e das consequências que ela pode trazer, ou como se alguns tivessem que se sacrificar para que a economia não morra, a gente começa a ver essa dimensão política, né, dessa crise toda. E tem um outro aspecto também, que é o seguinte: não sei se eu estou viajando, se isso aconteceu também com vocês, mas durante essa semana eu ouvi nos meios de comunicação, não foi só uma vez, a palavra necropolítica ou políticas da morte. Vocês ouviram isso por aí, ou leram, enfim, se depararam com esse termo por aí? Ele normalmente serve para indicar ações ou falas que governos têm tomado, que ao invés de indicar a proteção da vida dos cidadãos, essas práticas ou essas falas, essas políticas públicas adotadas, acabam expondo as pessoas ainda mais a condições de morte. Então, por isso que se chama políticas da morte ou necropolítica. Eu queria, no entanto, que a gente entendesse necropolítica aqui no sentido mais amplo que a palavra tem. Necropolítica não é só um conjunto de ações pontuais, ou não tem a ver só com o contexto da pandemia. Na pandemia isso ficou mais evidente justamente porque a morte é algo que está aí presente, aparece todo dia nos noticiários. Mas é preciso entender também necropolítica no sentido bem mais amplo. O termo foi usado pela primeira vez lá, acho que em 2006. Tá? Um filósofo africano que trouxe esse termo para indicar um conjunto de ações deliberadas, é um projeto político, tá? Em que a soberania é entendida como o poder que se tem de decidir entre a vida e a morte das pessoas. Ou mais do que isso, é uma forma de organização em que certas populações são expostas a condições de mortalidade mais do que outras. A gente viu isso, né, nos Estados Unidos, por exemplo, o número de mortos entre latinos e africanos é muito superior ao número de brancos. Enfim, isso é uma consequência e indica essa necropolítica. E a necropolítica ela se estrutura em torno de algumas ideias que eu gostaria de conversar com vocês sobre elas. A primeira
é o estabelecimento do conflito ou da guerra como um estado normalizado, como uma coisa normal. Aqui o conflito não é uma exceção que ocorre ocasionalmente, mas se tem um conflito que se estabelece e esse conflito não tem uma finalidade, não tem um fim. A gente sabe disso porque a gente acorda de manhã, vai se informar, ler as notícias, e aí a gente, de certa modo, já se pergunta qual que é o conflito do dia, né? Qual é a briga que está ocorrendo. No sentido de que isso acaba normalizando esse estado de conflito, de guerra, ou como a gente diz também, de polarização. Tá? Isso tem a ver com uma outra ideia muito importante para entendermos o que é necropolítica, que é o que a gente pode chamar de laços de inimizade. É mais ou menos o seguinte: eu posso criar relações sociais ou de sociabilidade com outras pessoas a partir do reconhecimento do que a gente tem em comum. Então, eu me relaciono com outras pessoas porque nós gostamos das mesmas coisas, ou porque nós temos objetivos comuns, enfim, de uma agenda mais propositiva. No entanto, na necropolítica, utiliza-se muito mais o ódio, vamos dizer assim, como elemento que agrega, que reúne as pessoas. Então, seria mais ou menos o seguinte: se estabelece um inimigo, e esse inimigo é visto como uma ameaça a um determinado grupo, que deve então se unir para que esse inimigo seja eliminado. Ele é uma ameaça e, portanto, ele deve ser eliminado. Eu vou citar um caso, por exemplo, na Europa e mesmo nos Estados Unidos, você tem em relação a... estabelece-se o imigrante como essa ameaça, né? Ele é perigoso, ele rouba os empregos, ele ameaça a cultura, enfim, ele é tido como esse inimigo. A gente aqui no nosso contexto ouve e vê, né, que esses inimigos recebem vários nomes, né, são os negros, os indígenas, os comunistas, esquerdistas, LGBT, como se esses grupos fossem tidos por parte dessa necropolítica como inimigos a serem combatidos. A gente sabe que também, do ponto de vista da nossa política em governos de extrema direita mundo afora, isso tem sido utilizado. A gente percebe como essa necropolítica precisa de um inimigo para funcionar. Ela sempre tem que combater algum inimigo que é visto como essa ameaça. E aí a gente vai vendo que os inimigos se sucedem um ao outro, podem ser, do ponto de vista mais estritamente político, pessoas, instituições que parecem sempre ser uma ameaça. E isso gera um outro elemento que é chamado, a gente pode chamar de estado de terror. Ou seja, uma vez que o inimigo está em todo lugar, justifica-se a suspensão dos direitos democráticos para combater esse inimigo. Entre liberdade e segurança, as pessoas acabam sendo convencidas de que elas têm que abrir mão da sua liberdade para ter segurança, porque esse inimigo precisa ser combatido. Tá? É meio paradoxal, mas é assim: prega-se a suspensão dos direitos democráticos como se isso fosse a garantia da democracia. Então, a gente, quando vê aí e é loucura mesmo, tá? Essa ideia de uma intervenção militar constitucional, me parece que é um pouco essa lógica em operação. É assim: a gente precisa de uma intervenção militar para garantir a democracia, porque é só por isso que, por esse meio, do ponto de vista da necropolítica, é que esse inimigo pode ser derrotado e a democracia pode ser implementada. Tá? Isso é do ponto de vista dessa racionalidade ou irracionalidade dessa necropolítica. É assim que ela acaba funcionando. Ou seja, você tem a eleição de um inimigo, que muitas vezes é fantasioso, mas que tem nome, tem rosto, e esse inimigo é uma ameaça que justifica, então, a implementação do estado de terror. Há várias justificativas, tá, para essa necropolítica, desde combate à corrupção, sacrifício pelo mercado ou pela economia, e aí a gente toca também num ponto que nos interessa aqui, que é a religião. A religião acaba funcionando aqui como um mecanismo de justificativa da necropolítica.
E aí eu fico me perguntando, eu sei que a proposta tá, do CA é Ciência da Religião Responde, mas eu não queria responder muita coisa, não. Eu queria mais era trazer perguntas, e eu queria muito que a gente continuasse essa conversa, tá? Depois podem deixar aí seus comentários, a gente leva esse papo adiante, tá bom? Eu fiquei me perguntando se a gente não pode falar de uma necroteologia ou de uma necroreligião. Em que medida a gente, pensando principalmente no contexto brasileiro em que há uma predominância do cristianismo, em que medida a gente pode falar de uma necroteologia? E mais, né, como que essa necroteologia ela lida com seus textos fundantes? Porque se a gente for olhar no caso do cristianismo, o texto bíblico, como toda religião, ela é ambígua. Você acha ali textos que podem fundamentar uma ação bélica de guerra até uma ação de paz. Ou seja, por exemplo, no Antigo Testamento, há uma passagem que o povo de Israel chega na Terra Prometida e no texto bíblico se diz que Deus ordenou que eles matassem todo mundo daquele território e ocupassem aquele território. Por outro lado, o mesmo livro traz a defesa do amor ao próximo, do amor aos inimigos, né? Enfim, por isso é importante muito mais do que o texto estritamente, como que essa necroteologia manipula esses textos, lida com esses textos. Outra coisa, né, o estabelecimento de inimigos, né, isso é muito interessante porque no mundo contemporâneo, por que há uma redução desses inimigos ao âmbito moral? Aquele que é visto por essa necroteologia como inimigo, normalmente tem uma conotação moral por trás disso. E moral no sentido estrito, né? No sentido de costumes e hábitos e tudo mais. Ou seja, por que há essa escolha, principalmente por temas e por elementos ou critérios, melhor dizendo, morais para estabelecimento desses inimigos? E por fim, eu acho que a pergunta que fica quando a gente lida com essa questão da necropolítica é, uma vez que ela reúne economia, ela reúne poder militar, ela reúne tecnologia, tá? Porque um dos meios pela qual a necropolítica também se estabelece é via, vamos dizer assim, a razão algorítmica. Tá? Uma vez que ela reúne todos esses elementos, como resistir a ela? E mais, como que a religião poderia nos ajudar ou trazer elementos para que a gente vá contra, né, os elementos altamente destrutivos dessa necropolítica, ou estaria a religião simplesmente condenada a ser a ponta de lança ideológica dessa concepção? Isso é interessante porque, assim, vida e morte é um tema da religião, né? E, em geral, as religiões dizem que defendem a vida. Se elas defendem a vida, por que a gente observa, não só no cristianismo, tá? Isso ocorre em outras religiões, mundo afora, um alinhamento, principalmente de tendências conservadoras que se dizem mais religiosas do que outras, a essa necroteologia? E, por fim, né, assim, a necropolítica como tal, ela tem uma dimensão religiosa também, que agrega e que faz com que as pessoas defendam e acreditem em coisas que inclusive ferem seus interesses. Ou seja, não estou falando aqui de religião só como conjunto de crenças e práticas, mas religião como um sentimento, uma forma de adesão, uma ideia que convence não só pela cabeça, né, mas convence por outros elementos também. Enfim, são umas perguntas. Vamos continuar a nossa conversa, tá? No mais, gente, se cuidem. Quem puder, fique em casa. Vamos lá, daqui a pouco a gente, espero, possamos retomar nossas aulas, nos encontrar de novo nos corredores da universidade e que a nossa vida não vai ser como era antes, mas que pelo menos a gente consiga retomar coisas que a gente gosta de fazer. Espero que isso ocorra logo. Enquanto isso, vamos conversando por aqui, tá bom? Beleza? Então, um abração. Of grace.